Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 40.2, aquela aula que é uma revisão dos conteúdos, aí onde nós vamos resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada, né? Para que você possa entender melhor. E falando de conceitos da aula passada, sobre o que nós estávamos falando, você lembra? Falávamos a respeito do impulso, né? Então falávamos de uma grandeza física chamada impulso. Para pensar aqui, o impulso é uma grandeza o quê? Escalar ou vetorial? Aí você vai lembrar da aula passada e vai falar, professor, impulso é uma grandeza vetorial. Porque impulso vai ter o quê? Vai ter módulo. Vai ter o quê? Direção, vai ter sentido. Então ele tem essas três características que o classificam como grandeza vetorial. O impulso depende do quê? Você vai empurrar alguma coisa, você vai dar um impulso, então ele depende do quê? A maioria das pessoas vai associar o impulso à força. Mas não está errado associar a força, porque existe uma relação física entre impulso e força. Mas o impulso não depende somente da força. Ele também envolve o tempo de interação. Aquele tempo de interação entre a aplicação da força, aquele que o aplica e aquele que o recebe. Existe um momento de interação. Então, a relação entre a força aplicada, força média aplicada, e esse tempo de interação vai ser o quê? Vai ser o seu impulso. Ok, pessoal? Então, vamos nessa. Olha só, para haver impulso, é necessário que uma força, então olha só, força, atue sobre um corpo durante certo intervalo de tempo. Então, a força vai estar sendo aplicada no corpo durante um certo intervalo de tempo. E aí, para calcular esse impulso, você vai utilizar essa equação, né? Impulso vai ser a força média aplicada multiplicada pelo intervalo de tempo. Então, olha só, o seu impulso, a sua força aplicada é uma força média e o seu intervalo de tempo. Vamos analisar aqui as unidades. O impulso, ele é medido em Newton segundo, tá? A força, naturalmente, é medida em Newton. O intervalo de tempo, naturalmente, é medido em segundo. Então, essas unidades são trabalhadas no Sistema Internacional de Unidades. Significa que quando existir um exercício, naturalmente, né, o impulso vai estar sendo representado, se for no SI, por Newton segundo. A força, né, vai estar sendo representada por Newton. O intervalo de tempo por segundo. Mas assim, dependendo da questão, ele pode trabalhar ainda com outras unidades, tá? Ele pode trabalhar com as grandezas fundamentais. E como seria isso? Vamos ver, vamos lá. Trabalhando com grandezas fundamentais, ficaria dessa forma, né? O impulso, ele vai ser a força média aplicada vezes o intervalo de tempo. O impulso, a força média é 1 newton. E 1 newton é 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui, toda essa expressão, equivale a 1 newton. Se eu multiplicar agora pela unidade do tempo, que é o segundo, eu vou cancelar aqui o expoente, eu vou cancelar aqui o segundo, e ele também pode ser representado com quilograma metro por segundo, tá? Então, dependendo do exercício, pode aparecer essa unidade aqui, quilograma metro por segundo, ou ele pode trabalhar, sim, com o newton segundo. As duas formas são equivalentes, tá? Só que essa aqui está no SI, essa aqui está representada em função das grandezas fundamentais. Continuando, no sistema internacional, a unidade do impulso é newton segundo, como eu acabei de falar. Então vamos lá, aqui ó, você vai aplicar um chute numa bola, né? Você vai aplicar um impulso. Olha só, o impulso ele possui mesma direção e mesmo sentido da força que o causou. Isso aqui é um pouco óbvio, porque o impulso é vetorial, né? A força é vetorial e o tempo é um escalar. Então, significa que esse valor aqui multiplicado é um escalar. Ele não vai
mudar, né, a direção. Ele não vai mudar a direção. Então, a direção e o sentido vai ser dado aqui em função da grandeza força, tá? Então, o impulso ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido que a força, porque a equação ele relaciona uma grandeza vetorial com outra grandeza vetorial sendo multiplicada por uma grandeza escalar. Do mesmo modo que o trabalho modifica a energia mecânica ou que a força altera a velocidade, o impulso é responsável pela variação da quantidade de movimento. Ou seja, quantidade de movimento, se você se lembra, quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial, tá? Quantidade de movimento vai ser o quê? Vai ser a massa multiplicada pela velocidade. A unidade de uma quantidade de movimento vai ser o quê? Quilograma metro por segundo, tá? A unidade da massa é o quê? É o quilograma. A unidade da velocidade é o metro por segundo, ok? Continuando, como está sendo dito aqui, o impulso é responsável pela variação da quantidade de movimento. Se uma coisa está variando, está mudando. Então vai ser assim, ó. O impulso vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou eu ainda posso representar o impulso como sendo o quê? Delta Q, ou seja, a variação dessa quantidade de movimento. Ok, pessoal? Então, assim, tem muitas situações, exercícios, né, sejam de cálculos ou teóricos, que trabalham esse conceito de impulso. Por exemplo, vai ter aquelas questões que falam sobre a luva do goleiro, né, ou a luva do esportista lá, que ele vai ter que agarrar a bola, e é uma luva bem grande, bem espessa, mas no sentido de que aquela luva vai aumentar o tempo de interação entre a bola e a mão da pessoa. Aumentando o tempo de interação, ele vai o quê? Diminuir a força. Então, aquele tipo de luva é para que reduza a força. Você vai manter o impulso, mas você vai reduzir a força. Comparando alguns tipos de carros, né? Aquele carro mais moderno, que é um carro que se deforma, qualquer pancada o carro parece que amassa muito mais rápido, ele é vantajoso em relação a um carro mais antigo, todo metálico, porque o carro mais antigo e metálico ele não vai deformar com facilidade. Mas qual é a vantagem ou desvantagem nisso? O carro que recebe a pancada, ele deforma. O carro que tem uma estrutura que se deforma junto com a pancada é um carro que aumenta o tempo de interação na colisão. Aumentando o tempo de interação na colisão, ele diminui a força média aplicada. E aí, diminuindo a força média, reduz o risco e o impacto dentro dos passageiros. Então, isso aí se aplica, por exemplo, até no trânsito. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, agora eu vou dar um tempo, tá? E aí você vai fazer as questões, daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Eu espero que você tenha tentado e tenha conseguido fazer, né? E agora nós vamos corrigir as questões aí, discutindo cada uma delas no passo a passo. Então, vamos nessa. Primeira questão. Passageiros ficam feridos após freada brusca de coletivo em João Pessoa. Então as pessoas estavam no ônibus, houve uma freada brusca e elas acabaram se ferindo. Então vamos lá. 2 passageiros de um ônibus de transporte público de João Pessoa ficaram feridos após o motorista realizar uma freada brusca. Tá? O que é freada brusca? É uma desaceleração, pessoal. Uma desaceleração alta, né? Para um pequeno intervalo de tempo. Ou seja, o veículo ele reduziu a velocidade, mas num curto intervalo de tempo. Isso aqui é uma freada brusca. Então, o motorista, ao realizar uma freada brusca, para evitar um acidente, né, no bairro Bancários, na manhã desta terça-feira, 17. Segundo informações de uma das passageiras do ônibus, o coletivo foi fechado, né, por um carro. E para evitar a colisão, o motorista freou o veículo, causando a queda de alguns passageiros. Então ele fez essa desaceleração mais rápida, né, para evitar uma colisão com outro veículo. Mas isso fez com que alguns passageiros caíssem, né, pela desaceleração brusca.
O casal ferido estava em pé dentro do veículo e caiu após ser freado, o freio selecionado rapidamente pelo motorista. A ocorrência foi registrada na curva da Via Expressa Padre Zé, próximo ao campus da UFPB. Então, vamos lá, com base nesse texto. Conforme a situação colocada na reportagem, suponha um ônibus que trafegava inicialmente a 54 km por hora. Então, assim, pessoal, questão estilo Enem, né? Dá um texto, aí do texto vem um contexto, aí ele começa a informar valores. Então, o primeiro valor informado, a velocidade. Então, o ônibus trafegava inicialmente a 54 km por hora. E foi freado bruscamente também, bruscamente, como forma de impedir um impacto iminente com o veículo à sua frente. Um passageiro de massa igual a 60 kg, então aqui ele está fornecendo a segunda informação, a massa, surpreendido pela manobra violenta, foi arremessado, chocando-se contra o encosto do banco situado à sua frente. Tá? Então aqui ele fala que o veículo, o ônibus, estava a 54 km por hora, foi freado bruscamente, uma pessoa de 60 kg estava nesse ônibus e foi lançada para frente, foi arremessada. O tempo de impacto entre a pessoa e o assento foi de 0,3 segundos, ou seja, o tempo de interação foi muito pequeno, né? 3 décimos de segundo. E ao término do impacto, o passageiro encontrava-se em repouso. Então, olha só, aqui ele forneceu mais uma informação. Então, vamos no passo a passo aqui, rapidinho, vamos lá. Vamos no passo a passo aqui. Ele informou a velocidade, ele informou a massa, acabou de informar o tempo de interação, 0,3 segundos, informou que ao final do processo, o passageiro ficou em repouso. Então, se ele ficou em repouso, ele nos informou aqui a velocidade final. A velocidade final é 0, ele está em repouso. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo. Então, aí com base nesse monte de dados, né, ele vai fazer algumas afirmações que nós vamos analisar. A força média exercida pelo passageiro sobre o encosto do banco do ônibus durante o impacto foi de 3.000 newtons. A variação da energia cinética do passageiro em decorrência do impacto foi igual a 6.750 joules. 3. A potência dissipada na colisão do passageiro com o encosto do banco do ônibus foi igual a 162 kW. 4. A variação na quantidade de movimento do passageiro devido à colisão foi de 3.240 kg/m por segundo. E aí agora, né, são corretas as afirmativas, aí tem as opções, né? Então vamos analisar. A primeira, a força média exercida pelo passageiro sobre o encosto do banco durante o impacto foi de 3.000 newtons. Ele está perguntando isso. A força média foi de 3.000 newtons? Vamos lá. Lembrar que, pela segunda lei de Newton, né, princípio fundamental da dinâmica, força resultante é igual a massa vezes aceleração, sendo que a força é vetorial, a massa é escalar e a aceleração é vetorial. Lembrar que a aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então eu posso agora substituir, né, nessa expressão a aceleração pelo ΔV, ΔT. Como na questão foi informada a velocidade de 54 km por hora, você vai dividir por 3,6. Aí divide por 3,6. 54 para 3,6 dá quanto? Dá 15. Então ficou 15 metros por segundo. Aí agora, olha só, força resultante vai ser a massa. Quanto que é a massa? 60. E agora, ΔV é variação da velocidade. Eu fazia assim, ó, velocidade final menos velocidade inicial. Qual é a velocidade final? Se o passageiro ficou em repouso no final, então a velocidade final dele é 0. A velocidade inicial dele está aqui, ó, 15. Ok, então aqui eu tenho 0, que é a final, menos 15 inicial. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, o tempo de interação, 0,3. Agora eu vou pegar aqui, ó, 0 menos 15 dá menos 15, e aqui embaixo 0,3. E dividindo, pessoal, aqui, ó, você vai obter menos 50, tá? Menos 50.
Multiplicando esses 60 por menos 50, vamos obter menos 3.000. Como ele quer em módulo, ou seja, a intensidade, né, dessa força em módulo vai ser de 3.000 newtons, ok? Perfeito. Então, essa afirmação está correta, ok? Segunda afirmação. A variação da energia cinética do passageiro em decorrência do impacto foi igual a 6.750 joules. Então, vamos lá. Velocidade 54 km por hora, já convertemos para metros por segundo. Variação da energia cinética é eu pegar a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá? Olha só, como a energia cinética final vai ser zero, por quê? Porque a velocidade final é zero. Então, aqui, a energia cinética vai ser zero, tá? Sobrou apenas a inicial. Então, você vai ter massa, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então, vai ficar 60, né, vezes 15 ao quadrado dividido por 2. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225, vezes 60 dividido por 2. Multiplicou 60 vezes 225, você vai obter 13.500 dividido por 2. E aí você vai ter 6.750 joules. Então, olha só, essa foi a variação da energia cinética, né? Pelo menos em módulo está correta. 3. A potência dissipada na colisão do passageiro com o encosto do banco do ônibus foi igual a 162 kW. Para eu falar de potência, eu lembrar assim, né, que potência vai ser a energia dividida pelo tempo. Mas nesse caso, a energia pode ser interpretada como o trabalho também, né? Ou seja, o trabalho aí é variação da energia cinética. Então, nesse caso, a variação da energia cinética eu já conheço. O tempo, que é o tempo de interação que ele deu na questão, 6.750. Então, vai dividir e vai obter 22.500. Se eu for escrever 22.500 aqui é watts, tá? Watts. Se eu for escrever isso aí em quilowatts, eu vou andar aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Aí vai ficar 22,5 quilowatts. Então, ó, isso aqui não é esse valor, então está incorreto, tá? A potência é outra. 4. A variação da quantidade de movimento, né, foi de quanto? 3.240. Então vamos ver aqui. Variação da quantidade de movimento vai ser massa vezes variação de velocidade. Massa, 60. Variação de velocidade, final, 0. Inicial, 15. Multiplicou 60 vezes 15, deu quanto? Menos 9.000 kg metro por segundo. Ok? E isso está incorreto, tá? O valor afirmado aqui é de 3.240 e aqui é de menos 900. Então, está incorreto. Portanto, pessoal, ó, está correto apenas aqui 1 e 2, o que vai equivaler com a letra A. Questão 2. Marque a alternativa correta a respeito da relação entre energia cinética e quantidade de movimento. Então, vamos lá. Letra A. Tanto quantidade de movimento quanto energia cinética são grandezas escalares? Então, olha só, quantidade de movimento é vetorial, tá? Energia cinética é escalar. Energia cinética é escalar. E quantidade de movimento é vetorial. Aqui está falando que tanto a quantidade de movimento quanto a energia cinética são escalares. Então, não. B, a quantidade de movimento é a razão da energia cinética pela velocidade de um corpo. A quantidade de movimento é a razão da energia cinética pela velocidade de um corpo. C. Essas duas grandezas não possuem nenhuma relação, pois uma é escalar e a outra é vetorial. D. A energia cinética pode ser definida por meio da razão do quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa do objeto. E E. A energia cinética pode ser definida por meio do produto do quadrado da quantidade de movimento pelo dobro da massa do objeto. Então vamos lá, vamos analisar. Quantidade de movimento vai ser o quê? Massa vezes velocidade. Se eu isolar a velocidade, velocidade vai ser quantidade de movimento dividido pela massa. Energia cinética vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. No lugar do V, eu vou utilizar essa expressão aqui, ó. Vou substituir, então vai ficar Q sobre M. Tudo ao quadrado. Ó, Q elevado a 2, Q ao quadrado.
m elevado a 2, m ao quadrado, ok? Aí agora eu posso o quê? Posso simplificar a expressão, né? Corto o m aqui em cima, corto o expoente 2, e aí sobra o quê? q ao quadrado sobre 2m, ok? E aí vai bater com a letra D. A energia cinética é o quadrado da quantidade de movimento dividido pelo dobro da massa. Vamos lá, pessoal. Questão Enem, se liga no Enem. Questão 3. Um brinquedo consiste de um fole acoplado a um tubo plástico horizontal que se encaixa na traseira de um carrinho, inicialmente em repouso. Quando uma criança pisa no fole, comprimindo até o final, o ar expelido impulsiona o carrinho. Então tá aqui, ó. Tá em repouso, né? Alguém vai aplicar uma força aqui, ó, e essa força vai impulsionar o carrinho. Considere que a massa do carrinho seja de 300 gramas, então vai ter que converter, tá, para quilograma. E o tempo necessário para que a criança comprima completamente o fole é de 0,2 segundos. O tempo de interação, 0,2 segundos. Ao final desse intervalo, o carrinho adquire uma velocidade de 8 metros por segundo. Admitindo desprezível todas as forças de resistência ao movimento do carrinho, o módulo da força média aplicada pelo ar expelido pelo tubo sobre o carrinho, nesse intervalo de tempo, é igual a... Então vamos analisar aqui, ó. Impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso também pode ser escrito como força média vezes o tempo de interação. E a variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos inicial. Nesse caso aqui, pessoal, ó, inicialmente o carrinho está em repouso, né? Se ele está em repouso, a quantidade de movimento inicial é 0, tá? Então só me sobra a quantidade de movimento final. Substituindo o intervalo de tempo, 0,2. Massa, 0,3, né? 300 gramas, 0,3 quilogramas, tá? E aqui velocidade, 8. Ok? Multiplicou 0,3 vezes 8, 2,4. Dividiu por 0,2, obtemos aí 12 newtons, que vai ser o quê? Letra C. Tudo bem, pessoal? E aí tem um material complementar, né? Assistir a videoaula Renault mostra como funciona um airbag. Então, você vai assistir um vídeo aí curtinho, de 2 minutos e pouquinho. Ok, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje e espero que tenha gostado, ok? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.